quero agradecer também quem está assistindo, que agora a gente vem para o próximo painel sobre o case da Space Vis. Aliás, o Murilo, que está assistindo, perguntou sobre questão de gado, então é agora que entra. A gente vai mostrar o caso da Space Vis, que o gado é monitorado para facilitar acesso a instrumento financeiro. Muito bem, vamos lá? Quem vai falar é o Sérgio Yamani, da Sevencom. Aliás, quero agradecer a Sevencom, que é a nossa apoiadora já desde o ano passado, sempre trazendo uns cases muito interessantes. Quem não conhece a Sevencom deveria, porque é uma empresa que está envolvida em muitos projetos blockchain, inclusive no Drex. Enfim, e agora a gente vai saber mais sobre esse case da Space Vis, uma coisa bem diferente. E Sérgio vai contar para a gente o que está acontecendo ali, as dores estão sendo resolvidas. Bom, bom dia a todos. Sérgio Yamani, diretor de inovação e novos negócios da Sevencom. E como a Cláudia já introduziu, falar um pouco do parceiro nosso do case da SpaceX. Vou colocar compartilhar minha tela aqui. Só entrar com uma agenda, falar um pouco do cenário da agropecuária brasileira, né? Qual a motivação da SpaceX nesse cenário aqui. Bom, na pecuária brasileira, hoje tem vários problemas. O tamanho, hoje, ele tem um parcial relevante na economia brasileira. Hoje, em 2022, o rebanho brasileiro era de 234 milhões de animais. Isso no final de 2022. Isso já deve ter crescido um pouco em 23 agora esse ano. E o total movimentado, total da produção agropecuária em 2022 foi de 116 bilhões de reais. Tá? Então, é um mercado bem relevante. Mas hoje eu tenho problema. A pecuária hoje ela não tem tanto investimento, tanta tecnologia, ela é carente de tecnologia e de investimento ainda, principalmente comparado à produção da agricultura, comparando com a soja. Então, hoje aí tem várias questões, né, que estão surgindo, por exemplo, os problemas. Hoje eu tenho principalmente o fator ESG no mundo, né? O gado é produzido em várias regiões do Brasil. Então, tem gado ilegal da Amazônia, quer dizer, ele é produzido em área de desmatamento na Amazônia. Então, tem muita pressão no mercado externo em relação a esse problema, né? Como garantir a origem desse animal? Que esse animal não foi produzido numa reserva florestal ou não foi produzido numa área de desmatamento. Tá? Então, e além disso, o gado é um patrimônio do pecuarista, né? Então, a gente tem também questão de prejuízo em caso de roubo de animais. Então, hoje você tem uma fazenda com extensão enorme, simplesmente chega alguém com um caminhão, corta a cerca e leva algumas cabeças de gado. Você vê tem um valor aí médio de $1.000 aproximadamente. Hoje é um pouco menos, né, que a cotação do gado caiu, mas próximo de $1.000 cada animal. Se alguém chega um caminhão e leva 60 cabeças de gado, já foi $60.000 que o pecuarista perdeu. Tá? E esse mercado, ele não é muito difícil ter um produto de seguro. Não tem questão, é difícil fazer um seguro desse animal. Por exemplo, as seguradoras, elas fazem seguro contra a morte, com raio, picada, de cobra, que o animal acaba morrendo, tá? Mas eles não costumam fazer seguro contra roubo. Outra questão também que aí não só que afeta esse mercado da pecuária, mas também todo o agro, né? Foi aprovado no mercado europeu uma lei que vai valer a partir de 2025 que proíbe o comércio de commodities que foram originados em área de desmatamento. Tá? Então, o mercado europeu não vai poder comercializar mais essas commodities. E para você conseguir entrar nesse mercado europeu, o produtor vai ter que, ou o exportador vai ter que provar
que essa commodity não foi produzida em uma área de desmatamento. E como fazer isso? Tá? Então, essa é uma questão. Outra questão também é o preço do boi, boi produzido no Brasil em comparação com o resto do mundo. Tá? O preço do boi, o arroba do boi brasileiro é o mais baixo do mundo. Então, no, na cotação de abril desse ano, o Brasil estava vendendo a arroba do boi a US$ 44. A Austrália, US$ 53. A Argentina, que é aqui do lado, US$ 54. E o Uruguai, US$ 60. Tá? E por que essa diferença toda? Tá? De um país vizinho, por exemplo, o Rio Grande do Sul seria US$ 44 e o Uruguai, que é ali do lado, a US$ 60. Então, e aí a questão entre essa questão, toda essa questão do SG, que influencia também, que é você, a gente não consegue garantir hoje, o pecuarista não consegue garantir que esse animal não tem uma área de uma reserva florestal. Tá? Também tem a questão de saúde, né? Por exemplo, alguns estados brasileiros ainda sofrem com a febre aftosa, por exemplo, mas outros estados não. Por exemplo, o estado do Paraná é uma área livre de febre aftosa, mas como eu não consigo comprovar que esse animal saiu de uma determinada área livre de febre aftosa, também afeta o preço final da arroba do boi. Tá, e nesse cenário todo, para endereçar todos esses problemas, aí surgiu, 4 anos atrás, a SpaceX, tá? Que ali surgiu com a missão de empoderar o pecuarista através do uso da tecnologia. Então, é um projeto que está há 4 anos. Esse ano, finalmente, SpaceX, nesse período, ela criou um produto, né, de rastreamento do animal, e agora, em abril, ela entrou efetivamente em produção comercial, né? Então, começou a vender esse tipo de produto. Só do primeiro mês, para ter uma ideia, no primeiro mês ela vendeu, em abril, já 180 mil tags comercializadas. E esse ano também já foi oficializado, a SpaceX ela foi adquirida pelo grupo GHT4, pelo fundo GHT4, através da empresa que eles têm, que é a Stock. Que é a Stock. Bom, agora vamos entrar mais em detalhes técnicos aqui, como é o produto. Tá? Então, aí a solução que eles criaram nesse período foi o CattleViz, para gerir, coletar informações e aumentar a produtividade do pecuarista. Tá, então, essa solução utiliza várias soluções tecnológicas, tá? E aí, vou adiantar um pouquinho aqui. Tá. Então, aqui a Talvez ela usa IoT, blockchain, conectividade e a solução de software, tá? Para prover toda a rastreabilidade do animal. Então, o que a SpaceX desenvolveu? A solução CattleViz, ela engloba o TagViz, que é o nome da tag, que é um brinco eletrônico que vai na orelha do animal. Ele consegue rastrear o animal em tempo real, enviando uma geolocalização periodicamente através de uma rede LoRaWAN para um gateway, tá? LoRaWAN que é chamado de ConnectViz aqui, que é também oferecido junto com a solução, que é instalado na fazenda, e esse gateway ele cobre um raio de 20 quilômetros. Tá? Cada antena cobre um raio de 20 quilômetros. Ele coleta monitora todos os IoTs, né, que estão associados a cada animal. Tá? Esse ConnectViz também
se conecta na internet, via 4G ou satélite, via Starlink, e envia todas as informações da internet, e essas informações são armazenadas numa rede blockchain. No caso aqui a gente está usando a Corda, né, a rede permissional do Corda DLT, e com essas informações de geolocalização, a gente consegue rastrear o animal praticamente em tempo real. A gente consegue transformar esse animal num ativo monitorado. Então, e aí, assim, em cima desses dados rastreados, a gente consegue trabalhar uma série de informações. Por exemplo, além da geolocalização em si, é possível também gerar dados tem lá com as informações como acelerômetro e o termômetro. Então, por que essas informações são interessantes? Para a gente extrair, através da missão judicial, informações sobre saúde do animal. Pela movimentação, a gente consegue determinar se o animal está com algum problema. Se ele não movimenta mais de 2 horas, ele está doente, morreu, teve algum problema com esse animal. E pela geolocalização, o fazendeiro já consegue enviar alguém para verificar o que acontece com esse animal. Tá? Pode ser um problema de saúde, então ele já verificar esse patrimônio que ele está sendo monitorado. Por exemplo, numa questão quando um fazenda pecuarista, por exemplo, hoje faz um seguro e o animal vem a falecer, na verdade, para ele conseguir ativar esse sinistro e acionar esse sinistro, ele tem 48 horas para fazer isso. Tá? Só que muitas vezes, depende da extensão da fazenda, ele vai descobrir uma semana depois que aquele animal morreu. E aí ele já não consegue acionar o seguro. Com esse processo aqui, se eu tenho com um monitoramento em tempo real, a gente consegue, em 2 horas, no mesmo dia, consegue verificar qual o problema do animal. Tá? E se no caso de uma doença, algum outro problema, eles conseguem até tomar uma ação antes para não perder, para que o animal não morrer. Né? Por exemplo, se ele tem algum problema de saúde, você já vai, chama o veterinário, trata aquele animal, você evita essa perda. Bom, outra informação que a gente tem aqui, além da parte de saúde e rastreabilidade, gravando aí blockchain, que antes a gente fazia. Você tem toda a parte de rastreabilidade em tempo real, que eu consigo, desde que o animal recebeu o brinco, o tag vis, ele está sendo monitorado até o abate do frigorífico, a gente consegue garantir que ele não passou por nenhuma área de reserva florestal. Então, a gente consegue garantir toda a questão do SG para a exportação desse animal para o mercado europeu, por exemplo. E aí, o que eu consigo gerar, por exemplo, um token lastreado nesse ativo físico, né, que é lastreado em tempo real, e além, na verdade, gerar um NFT que representa aquele animal, um NFT dinâmico que eu tenho diariamente, vou agregando informações a esse NFT. Por exemplo, além da geolocalização, e de tempos em tempos eu tenho uma pesagem, então eu vou agregando o peso do animal, né? Eu tenho, sabe, quanto está pesando, quanto foi a última pesagem do animal, quantos arrobas aquele animal tem. Tá? E aí eu consigo fazer uma estimativa, por exemplo, do tamanho. Tem 1.000 cabeças, eu tenho a última pesagem, eu tenho a idade do animal e consigo estimar quantas arrobas no total aquele fazendeiro tem em patrimônio, e pela cotação do dia da arroba, a gente consegue também estimar qual patrimônio financeiro, né, se ele tem 1.000 cabeças, ele tem US$ 1 milhão, 1.200.000, dependendo da cotação da arroba, a gente consegue monitorar, ver os ativos, transformar esse ativo, né, esse boi, num ativo do ponto de vista financeiro. Bom, e aí também tem toda a parte através da rede blockchain do Corda, eu consigo fazer, o pecuarista ele consegue permissionar, por exemplo, compartilhar a informação do rebanho, né?
Ele tem 1.000 cabeças, ele quer fazer uma operação financeira de garantia, por exemplo, com um banco, ou fazer o seguro daqueles animais, ele consegue compartilhar, por exemplo, uma parte desses animais desse rebanho para com qualquer instituição que ele queira, tá? Seja um frigorífico, seja um banco ou uma seguradora. E a ideia aqui também, a gente está falando em interoperabilidade com outras redes, né? Por exemplo, uma vez que eu consigo tokenizar, posso ter interação com outras redes de blockchain, ou, por exemplo, futuramente com a rede do Drex, para fazer a negociação ou liquidação desses tokens diretamente na rede do Drex. Bom, basicamente, já falei quase tudo. Bom, essa visão geral. Sérgio, deixa eu te perguntar Sim, uma coisa. Ah, desculpa. Posso já fazer uma pergunta? Posso fazer uma sim, pode. pergunta? Já? Com todo esse monitoramento, se a gente pensar em produtores que têm, assim, uma quantidade enorme de gado, em primeiro lugar, você Uhum. consegue saber se o gado está vivo ou não, né? Eu lembro uma vez que Sim. perguntaram, mas e se cortarem a orelha do boi? Onde está o brinco do boi? É, o Aí boi que parou de entra andar, essa. tem algum problema com o boi, em Isso. teoria. Tá. Mas ele está sendo roubado, por exemplo, Está foi sendo cortado o roubado. brinco. Então, na É, verdade, o que acontece, a gente, pela monitoração, tá, quando tem inatividade, o próprio IoT ele já começa a emitir alertas. Tá? Então, ele vai mandar uma mensagem, tá? E vai falando, eu tô 15 minutos sem me movimentar, tá? Sem movimento zero, tá? Isso é um alerta. Tá? Ou o boi morreu, ou cortaram ali, removeram a tag, né? A tag foi antes do removida do errar. animal, tá? E aí, assim, 15, 20 minutos já gera um alerta e avisa o proprietário, né, da fazenda que esse animal que esse animal tem algum problema. Então tem que enviar, ou envia um peão na fazenda para verificar o que está acontecendo, ou envia um drone pela Uhum. geolocalização, você envia um drone no local para verificar o que aconteceu. Agora, isso aí também resolve um problema de contagem do boi, né? Porque a planta, ela tá parada ali, né? Você sabe que você tem X hectares. O boi caminha, né? Sim, O boi caminha, sim, passa cerca, é, enfim. Isso sim, tudo também você dá garantia, estou imaginando aqui, do verdadeiro tamanho do ativo, né, do produtor. sim. E em pouco Hoje, se tempo, você né, tô pegar, imaginando. em real time, praticamente imediatamente, de hora em hora, você tem ali quantos bois efetivamente aquela fazenda tem, quantos estão vivos, né, quantos estão se movimentando, pelo comportamento da movimentação dele. Tá? Por exemplo, hoje o fazendeiro ele só sabe efetivamente quantas cabeças de gado quando ele vai fazer algum manejo, ou vai fazer uma vacinação dos animais, ele movimenta todos os animais, passa no lugar e faz a contagem. Tá? Faz a contagem, faz a pesagem, faz todo esse processo. Então, ele só tem essa contagem efetivamente do ativo de tempos em tempos, por exemplo, a cada 4 meses. Tá? E mesmo que ele fosse manejar só para contar, se você pega uma fazenda de um grande produtor, por exemplo, tem 200 mil cabeças, ele vai levar aí alguns meses para fazer essa contagem. Tá? Só o processo de contagem vai levar uns 3, 4 meses para fazer esse processo. Então, ele só tem essa informação a cada 3, 4 meses. Tá? Por esse processo aqui, ele tem imediatamente a informação de qual patrimônio dele que ele tem nesse momento. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, eu não, né? Quem está fazendo a pergunta aqui é o Rafael Cedric Meneghini. Ele está perguntando se tem uma logística reversa do brinco. Tá bom, essa, eu não tinha pensado nisso. O que acontece quando o animal é abatido?
Tá, aí a ideia, coisa, como o animal é batido, a ideia o processo, esse brinco é recolhido, tá, para ser reaproveitado. Tá, Inclusive, até uma curiosidade sobre esse brinco, esse projeto aí demorou um pouco mais do que a gente previu, a gente era para ter entrado em comercialização da tag no ano passado, mas aí nos primeiros testes em campo, né, a primeira versão dessa tag, ela funcionava com uma bateria, ela é alimentada por energia solar, então ele tinha uma bateria de 7 dias só, e essa bateria era recarregada por energia solar, tá? Os primeiros testes funcionou bem, tá? Mas depois de 3, 4 meses, a gente fez vários testes em campo, né? Depois de 3, 4 meses, a gente viu que várias tags começaram a falhar, tá? Por falta de energia, tá? Aí em campo, o que que aconteceu? O processo está funcionando bem, mas o boi está no pasto, pega chuva, pega lama. Então, o que acontece? Ele suja a placa solar. A placa solar suja, e aí ele para de recarregar a bateria, tá? Então, aí, durante esses testes em campo, né, a gente foi detectado esse problema e a gente teve que voltar, refazer a engenharia do processo. Então, essa versão atual, a segunda versão dessa tag, ela tem uma bateria interna que dura aí uns 3 anos. tá, Tá? Então, a cada 3 anos eu tenho que substituir essa tag. Então, legal. e é o tempo que vai do bezerro até o abate, está dentro desse tempo. Então, quando vai para o frigorífico, é para processo para remover essa tag e recondicionar essa tag para colocar num novo animal. Tá. E tem uma pergunta aqui do Glauber Ferreira, do Banco de Ribeirão Preto. É, ele está perguntando, ele está dizendo o seguinte, que essa solução, ela tem muitas funcionalidades que atualmente as certificadoras já fazem e são habilitadas pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Essa solução de vocês, ela substitui as certificadoras? Nesse momento, não, mas pode vir a substituir. Porque, na verdade, assim, ó, hoje, ela tem que ter, além da tag, o boi ele já tem um RFID. Tá? Hoje, o processo, o ID BOV, né, que é determinado pelo Ministério, ele tem um RFID, outra tag, só que ele é passivo, você não consegue monitorar em tempo real. Tá? E quando a gente cadastra essa tag, ele associa o número, essa identificação do RFID com a tag também da Space Bees. Então, quando eu pego a informação lá que está gravada no blockchain, ele tem o ID da tag do device e também tem o ID BOV que está no RFID do boi também. Tá? Mas pelo RFID, esse processo das certificadoras, né, ele só consegue verificar quando você passa o leitor do RFID lá no boi. Quando o boi passa algum manejo, você encosta e lê aquela informação. Tá? Você não consegue, por exemplo, garantir que nos últimos 3 anos onde é que aquele boi esteve. Uhum. Tá? Tá. Porque só você vai, por exemplo, ele pode passar, de repente ele está lá, você passa a contagem, está na fazenda, ele faz a certificação, passa a contagem, faz o manejo, registrou que está dentro da fazenda, mas no dia seguinte ele pode ser transportado por uma outra fazenda, um outro pasto que está numa reserva ambiental, engordar, e depois de uns 3 meses ele traz de volta para a fazenda e passa pela contagem de novo e passa pelo leitor RFID e vai constar que ele está dentro daquela fazenda, mas ele passou o período fora da fazenda. Tá. Bom, a gente. Então, e aí, com esse monitoramento em real time via GPS, via tag vis, você garante esse processo. Tá? Então, Tá. se foi removido, eu sei se ele teve algum problema, a gente consegue monitorar praticamente diariamente esse animal.
Bom, eu aqui parei para fazer as perguntas, não sei se isso já estava no restante da sua apresentação, mas enfim. Então, basicamente, toda a estrutura está nesse desenho, tá? O que que possibilita aqui, né? A gente tem, hoje a Space está na fase de entregar a tag, fazer a parte de rastreabilidade, que nós começou a comercializar as tags agora em abril, tá? No primeiro mês já foram comercializadas 180 mil tags, e a ideia é que até final de 2025 sejam entregues 1 milhão de tags, tá? Então aí você já vai ter 1 milhão de animais sendo monitorados. A partir dessa informação que já tem, a partir do momento que eu passo a monitorar, eu tenho essa informação de rastreabilidade do animal, já possibilita eu fazer outras coisas, que é tokenizar o gado, né? Uhum. Fazer e usar essa informação de rastreabilidade para fazer seguro daquele animal específico, né, daquele animal monitorado, e, e usar esse animal como colateral para algum empréstimo agropecuário ou lastro para emissão de CPF. Hoje, Tá. a SpaceX, né, já estão negociando com um banco, né, para fazer um produto de colateral, tá, recebendo o boi como garantia, em outro processo de emissão de uma CPR com o lastro desses animais monitorados. Bom, os Legal. outros slides aqui são algumas informações, né, do monitoramento em tempo real, gestão do estoque, que a gente consegue ter também o tipo de animal, né, se é uma vaca prenha, se é boi, novilho, bezerro, né, de acordo com a idade do animal, ele consegue ter toda essa visão pelo monitoramento, tá? E aí, por exemplo, o extrato em arrobas, né, por exemplo, o pecuarista, muitas vezes, ele faz a conta do patrimônio que tem em arrobas do animal, tá? Então, a gente tem estimativa de arrobas de quanto ele tem por fazenda, né, por rebanho. E aí uma coisa, exemplo, né, monitoramento, a gente consegue mostrar a geolocalização de cada tag, né, então consegue colocar tipo, no Google Maps lá e ter a fazenda mapeada inteira, e você consegue ter cada ponto ali é um bovino que está sendo monitorado, tá? E aí o que a gente consegue também é gerar uma cerca eletrônica desse animal. Por exemplo, se ele saiu dos limites da fazenda, sobre determinados limites, imediatamente já começa a gerar alarme que eu tenho animais saindo fora da propriedade, né? Ou que ele está começando, ou está próximo de uma área, por exemplo, se a fazenda está do lado de uma reserva florestal, já começa a gerar alarme se o animal tem alguma proximidade daquela reserva florestal. Bom, basicamente era isso, tá? As informações do site, da Space, para contatos. Muito bem, muito bem. Gente, tem mais pergunta aqui para o Sérgio, mas o Sérgio vai estar já no próximo painel. Então, a gente vai continuar essa conversa aqui sobre gados, tecnologia, finanças. Eu vou puxar as outras perguntas para o próximo painel, tá bom? Pergunta aqui, tem uma aqui que é do Rafael. Aliás, acho que tem duas do Rafael. Então, Rafael, você segura só mais um pouquinho aí.